Agora eu quero chamar a nossa atenção para o livro de Colossenses. Gostaria que nós abríssemos as Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, uma igreja na Ásia. Carta aos Colossenses. E nós vamos ler a partir do capítulo 1, do versículo 13. Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Essa carta de Colossenses, ela é muito semelhante, ela é muito parecida com a carta aos Efésios, que nós lemos na abertura desse culto, e nós vamos ver que o mesmo tema que o apóstolo Paulo trata lá na carta aos Efésios, ele também trata aqui em Colossenses. Colossenses capítulo 1, no versículo 13, então, veja só o que a palavra do Senhor diz. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Somente até aqui. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós pedimos que nessa noite, Pai, o Senhor abra o nosso entendimento para compreender a Tua santa palavra. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor brilhe sobre os nossos corações, que a Sua verdade seja estampada diante dos nossos olhos. E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos guie nessa pregação, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração, para que compreendamos qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a largura do conhecimento de Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos corrija e que o Senhor nos prepare nesses tempos tão angustiosos que vivemos. Ó Deus, que da Sua palavra venha direção para as nossas vidas, que da Sua palavra venha instrução para os nossos corações, que desse púlpito flua a Tua verdade para nutrir almas e corações e nos fortalecer no caminho da justiça. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós lemos aqui Colossenses, é um texto relativamente bem conhecido da grande obra que Cristo e que o Pai e que o Espírito Santo operou para a salvação dos pecadores. E com base nesse texto, eu quero pregar para nós hoje sobre escravos. O título da mensagem é Escravos. Eu sei que essa palavra, escravos, escravidão, não é um tema para se falar no século 21 que nós vivemos. Um século que ele tem bombardeado as nossas vidas com informações politicamente corretas. Um século e, principalmente agora, os últimos anos que nós vimos intensas movimentações sociais em prol da justiça social, em prol do feminismo, em prol do Antifas, em prol de Black Lives Matter, em prol dos direitos raciais. E dar um título para uma pregação e pregar sobre esse tema, com certeza não é um tema muito digestivo. Pelo contrário, é um tema geralmente indigesto. Escravos, escravidão. É claro que quando nós falamos escravos aqui no Brasil, quando nós falamos escravos aqui no continente americano, desde o Canadá até a ponta da Terra do Fogo, lá na Argentina, o que vem à nossa mente é a terrível, é a cruel e a escravidão do século XVII e do século XVIII, do tráfico negreiro. É a escravidão que está envolvida com a crueldade das senzalas, da segregação racial, do racismo. É a escravidão que está relacionada com a segregação social e com a retirada completa, quase que da humanidade, desses escravos negros que eram trazidos da África para servirem aos interesses aqui do Brasil, da América Espanhola e também em grande parte dos Estados Unidos e do Canadá nas Américas. Só que a Bíblia, ela não fala apenas dessa escravidão. As Escrituras, ela não fala apenas desse tipo de escravidão. Muito pelo contrário, a escravidão, ela sempre foi um tema comum
na história da humanidade. A escravidão, ela sempre esteve relacionada com aquelas pessoas que eram os perdedores de guerras. As pessoas que perdiam guerras, as nações que perdiam guerras. Geralmente, os homens, eles eram escravizados por aquela nação invasora. Existia também na antiguidade, na nossa cultura, a escravidão por dívida. Uma pessoa que não conseguia pagar as dívidas da sua terra, que não conseguia pagar as dívidas da sua família, essa pessoa, ela era declarada escrava, até que ela conseguisse pagar, saldar as dívidas dela. Ou talvez, se as dívidas fossem grandes, pela vida toda. Havia também a escravidão em razão de crimes. Dependendo da qualidade ou da circunstância que algum crime fosse cometido, geralmente na antiguidade, a pena para grande parte dos crimes era a pena de morte. Mas dependendo de alguns crimes, eles concediam uma pena melhor que a pena de morte e a pessoa, ela se tornava escrava durante toda a vida. Todas as grandes culturas da humanidade, elas conviveram, elas tiveram que lidar com escravos no seu dia a dia. Quem não se lembra do Egito e dos escravos israelitas, dos escravos hebreus, que foram feitos escravos lá por um faraó que não conhecia e que não temia a Deus e que não conhecia José. A Assíria, quando ela invadiu o norte de Israel e ela tomou a cidade de Samaria e todas aquelas 10 tribos do norte de Israel, a Assíria tornou os israelitas escravos também. Um reino que venceu outro reino, faz daquele reino vencido, daquele reino subjugado, os seus escravos. A Babilônia, quando ela invadiu o Reino do Sul em 586 a.C., com Nabucodonosor, ela tornou todos aqueles habitantes de Jerusalém e de Judá escravos na Babilônia, ou então escravos, pobres, paupérrimos, lá naquela região da Judéia. Os próprios judeus, se nós lermos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que existem leis lá sobre como se devem ser tratados os escravos. Um judeu, ele poderia ser vendido como escravo, ele poderia se tornar escravo por conta de dívidas. Estrangeiros poderiam se tornar escravos em Israel também, e o comércio de escravos, ele era feito livremente em Israel. E eu sei, falar disso é difícil, porque a escravidão na nossa mente, ela está relacionada com o povo negro. Escravidão está relacionada com a raça negra. Mas a escravidão, ao longo de 2.000 anos, de 1.800 anos de história da igreja, ela não esteve relacionada com isso. A escravidão, desde a Grécia clássica, 700 anos, 600 anos antes de Cristo, até hoje, 2.500 anos depois, ela não esteve relacionada especificamente com uma raça, com a raça negra e com os africanos da África. Não, a escravidão, na verdade, ela era uma escravidão de pessoas com cor de pele, pessoas com estatura, muito parecida com a dos cidadãos livres. Na verdade, se nós fôssemos à Grécia Antiga e nós víssemos as grandes cidades de Corinto, as grandes cidades como Atenas, nós veríamos lá, como Esparta, nós veríamos lá pessoas que eram escravas, que muitas vezes se vestiam iguais às pessoas livres, que tinham a mesma estatura que as pessoas livres, que tinham a mesma fisionomia que as pessoas livres. Então é importante dar essa introdução histórica para entender como que a Bíblia, como que o Antigo Testamento e como que o Novo Testamento trata com esse grande tema, e que a escravidão foi uma coisa do dia a dia também de Roma. Todo o contexto do Novo Testamento, ele foi escrito debaixo do Império Romano. E o Império Romano, ele era composto no seu auge, na época do cristianismo, por mais ou menos 60 milhões de pessoas, 60 milhões de habitantes. Desses 60 milhões, aproximadamente 12 milhões, ou 20% da população era de escravos. Então a escravidão não era uma coisa à toa, e não era uma coisa pequena no mundo romano. A escravidão era grande, 1/5 da população toda do Império Romano era de escravos. E segundo alguns historiadores, se você fizer a conta dos
ex-escravos ou dos libertos, esse número pode chegar até a metade da população romana. Então é muito grande o número de escravos que estavam ali no mercado e que estavam fazendo tarefas na antiguidade. Quando nós falamos de escravidão, na época da Grécia e principalmente na época de Roma, nós não estamos falando apenas de pessoas forçadas a fazer trabalhos penosos. Escravos eram agricultores, eles eram pecuaristas. Escravos, eles eram professores, tutores, eles eram limpadores. Escravos eram mordomos de casa e muitos escravos, eles eram professores e até mesmo médicos de famílias importantes. Ser um escravo de César, ser um escravo do imperador, concedia para muitas pessoas privilégios que às vezes nem senadores na República Romana possuíam, porque eles estavam muito perto de César e do poder, estavam muito perto do governo. Então a escravidão no mundo antigo e a escravidão no pano de fundo da Escritura é uma instituição extremamente utilizada pela raça humana e durante milênios. Ela moldou muito do pensamento hebraico, ela moldou muito do pensamento grego e do pensamento romano. E todas essas culturas, os judeus, os gregos e os romanos, eles são importantes para nós entendermos a cultura cristã e a cultura na qual o cristianismo foi formado. E, de novo, eu repito, não era uma escravidão como a escravidão do século XVII, do século XVIII, a escravidão do ciclo da cana-de-açúcar, do ciclo do ouro e do ciclo das explorações espanholas na América. Não é uma escravidão como essa. Era uma escravidão que envolvia direitos e que envolvia deveres dos escravos. E em muitos casos, na Roma Antiga e na Grécia, era melhor para uma pessoa ser uma escrava voluntária, perpétua de um senhor, do que tentar ser livre, porque ela tinha proteção, ela tinha a casa para morar, ela tinha um local para morar e ela tinha alimentação. E todas as necessidades dela seriam supridas por aquele senhor. Então o contexto da escravidão nas Escrituras, ele é muito mais amplo. Agora, por que falar de tudo isso numa mensagem como essa? Porque para nós compreendermos a grande doutrina da salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento, com toda a sua força, com toda a sua beleza, nós precisamos entender que a Bíblia, ela usa a linguagem da escravidão. A Bíblia usa a linguagem de escravos e de senhores, de escravos e de mestres. Essa linguagem, ela permeia todo o Antigo Testamento e ela permeia todo o Novo Testamento. E, infelizmente, por conta de alguns equívocos e de uma boa intenção na tradução feita pelos estudiosos e pelos tradutores do Antigo e do Novo Testamento para o inglês e para o português, nós perdemos muito dessa rica linguagem da escravidão. Existem muitas coisas na Escritura, muitos termos da salvação, que nós só vamos entender se nós compreendermos como é a escravidão na Escritura. Então, nós vamos olhar nessa noite, nessa pregação, para escravos. E nós vamos analisar esse tema em 3 aspectos diferentes. O primeiro deles, nós vamos ver a metáfora bíblica da escravidão. Como a Bíblia utilizou a escravidão como uma metáfora de libertação e de salvação. Em segundo lugar, nós vamos ver a terrível escravidão geral, comum, de toda a humanidade debaixo do pecado. E em terceiro lugar, nós vamos encerrar vendo a bendita, a favorável, a maravilhosa escravidão daqueles que são salvos em Cristo Jesus. E eu sei, até mesmo falando esses tópicos aqui, eles parecem para nós um paradoxo, eles parecem para nós um contrassenso. Escravidão sempre está ligada com algo ruim. Como pode haver uma escravidão que seja boa? Nessa noite, pela graça de Cristo, pela atuação do Espírito Santo, que Ele nos guie pelas Escrituras, para nós percebermos que existe uma escravidão que é ruim, e é muito ruim, mas existe uma escravidão que é boa, e na verdade, muito libertadora. Vamos então para o nosso primeiro ponto, a metáfora bíblica da escravidão. Como a Bíblia, ela fala sobre escravidão?
Em primeiro lugar, o Antigo Testamento, ele tem muito para falar para nós sobre escravidão. No hebraico antigo, a palavra para designar escravo é ebed. Ebed é um escravo. Tanto que havia um escravo na época de Jeremias, que ele tirou Jeremias do poço, e o nome dele na nossa Bíblia é Ebed-Meleque. E aí a gente acha que aquele é o nome dele, mas na verdade aquele não é o nome dele. Aquele nome Ebed-Meleque significa escravo do rei. Ele era escravo do rei Zedequias. Ele era escravo do rei Zedequias e por isso ele chamava Ebed-Meleque. Então, na Escritura e no Antigo Testamento, os autores bíblicos, eles utilizavam essa palavra Ebed para se referir a um escravo. Só que, infelizmente, tanto no português quanto no inglês, sabe o que aconteceu com a nossa Bíblia? Foi traduzido como servo. Eles mudaram a tradução. E nós não podemos culpar inteiramente os tradutores do inglês e nem os tradutores do português. Por quê? Porque a ferida da escravidão negra aqui nas Américas, ela estava muito aberta. E na Europa também, que tinha suas colônias no Caribe e que tinha suas colônias na África. Então, a ferida da escravidão negra, ela era muito feia. E falar de escravos levava a mente das pessoas imediatamente a pensar nos escravos que sofriam tanto aqui nas Américas. Então, o que os tradutores das nossas Bíblias fizeram? Ao invés de traduzir a palavra Ebed diretamente como escravos, eles deram uma atenuada, eles deram uma diminuída, e eles colocaram como servos. E essa palavra passou a ser utilizada amplamente. Mas uma coisa que talvez poucas pessoas saibam, é que onde você encontrar Ebed no Antigo Testamento, 95% das vezes, a tradução correta não é servo, mas a tradução correta é escravo. E se você não traduzir como escravo, você perde toda a força do argumento de Jeremias, de Isaías. Você perde a força do argumento de Moisés. E você perde a força do argumento de quase todos os profetas menores, desde Oséias até Malaquias. Então a maneira correta de se traduzi-la é como escravo. E nós podemos perceber na Escritura que o próprio Deus, ele usou essa linguagem com vários homens e com o povo dele no Antigo Testamento. Ouça só, Gênesis 26, 24. Deus está falando aqui sobre Abraão. Veja o que diz. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Deus apareceu para Isaque e disse a Isaque: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e te multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Quando a Bíblia fala aqui, por amor de Abraão, meu servo, a tradução correta é por amor do meu escravo, Abraão. Deus falou sobre Abraão como seu escravo, um escravo que Deus amou, um escravo que Deus abençoou, um escravo que Abraão era, que obedeceu e viveu de acordo com a palavra de Deus. Abraão, ele é chamado por Deus para o filho dele. Deus está falando com o filho dele, Isaque, e Deus se refere para o pai de Isaque como: Isaque, o seu pai foi meu escravo, foi meu Ebed. Nós vemos essa linguagem sendo utilizada também a respeito de Moisés. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Moisés, escravo do Senhor. Moisés foi o escravo do Senhor, que fez toda a vontade de Deus. Tanto que o Novo Testamento, ele diz que Moisés, o escravo do Senhor, ele foi fiel em toda a sua casa. Isso está em Hebreus. E depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, Deus falou com Josué, filho de Num, servidor de Moisés. E de novo aqui a palavra servidor é uma derivação de Ebed, mostrando que Josué também era um escravo, alguém que estava totalmente debaixo das ordens de Moisés. E Deus disse: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus reconheceu Moisés
como alguém que pertenceu a Ele e como alguém que cumpriu a sua palavra. E Deus usou o exemplo de Moisés como um homem totalmente submisso, como um homem totalmente escravo de Deus, para encorajar Josué. O que mais que nós podemos ver no Antigo Testamento? Neemias capítulo 1, versículos 5 até o 6, nós vemos que tanto Neemias quanto o povo de Israel são chamados de escravos de Deus. Então disse Neemias: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos estejam abertos para acudires à oração do teu Ebed, a oração do teu servo, a oração do seu escravo. Neemias, enquanto ele estava orando a Deus, ele via a si mesmo como um escravo de Deus. Ele estava suplicando, ele falou: Senhor, acode a minha oração. Ele estava suplicando em dor e em agonia para que o mestre dele, para que o dono dele, para que o possuidor e o senhor dele o acudisse. Então você percebe a linguagem aqui. Se a gente continuar para o versículo 6, diz assim: acodes a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelo povo de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. O povo de Israel era escravo. O povo de Israel aqui, ele é dito como os filhos de Israel, teus escravos, teus Ebed. Esse povo era propriedade de Deus. Esse povo, por causa da desobediência que tinha cometido, na época de Isaías e na época de Jeremias, eles estavam naquele momento envergonhados e eles estavam escravizados, humanamente falando, pelo pecado e por um poder estrangeiro, pecaminoso da Babilônia. Mas Neemias, ele pode falar no Antigo Testamento: lembra-te dos filhos de Israel, Senhor, os teus escravos. Eles não são escravos de Nabucodonosor, eles não são escravos da Babilônia, ainda que no reino físico eles possam se parecer com esses escravos. Eles são teus, Senhor. Eles te pertencem, eles pertencem ao seu poder, à sua força, à sua virtude. Se você for no Salmo 116, o versículo 16, você vai ver que o salmista aqui, ele dá talvez uma das maiores declarações do Antigo Testamento, sobre como os crentes da antiga aliança, como os crentes do Antigo Testamento vinham a si mesmos como escravos de Deus. Vamos ler o versículo 16. Salmo 116, 16. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto aqui ele é fortíssimo, porque ele começa chamando Deus aqui no versículo 16 de Senhor. Ele está dizendo aqui Adonai. Adonai é a palavra hebraica para Senhor no Antigo Testamento, para dono, para mestre, para possuidor, proprietário. E aí ele diz assim: deveras, verdadeiramente, com efeito, com absoluta certeza, eu sou o teu escravo. E ele repete isso: teu escravo, teu escravo. É como se o salmista dizendo: Senhor, eu sou escravo do Senhor e de nenhum outro Senhor. E eu sou filho, Senhor, da tua escrava. Aqui ele fala uma coisa mais forte ainda. Ele diz que a mãe dele era uma alegre escrava de Deus, que servia ao Senhor com fidelidade e que o ensinou na mesma verdade bíblica de que ele também era um escravo de Deus. E ele diz aqui: quebraste as minhas cadeias. Por que o salmista ele poderia dizer que Deus era o mestre dele, o Senhor dele, e que ele era o escravo de Deus? Porque esse Senhor havia libertado ele, havia salvado a sua vida. Foi Deus quem quebrou as cadeias da sua vida, quem destruiu os grilhões da sua vida, e por isso Deus era o legítimo dono dele.
Meus irmãos, a verdade disso no Antigo Testamento, ela é pulsante, ela é profunda demais, porque Deus, ele fala, vós sois as minhas testemunhas. Ele chama o povo de Israel, tira eles da escravidão em que eles viviam, lá desde Abraão, e depois também da Síria, da Babilônia. Deus tira esses homens dessa escravidão e chama eles para serem exclusivamente o seu povo, povo dele, povo adquirido, povo que ele comprou. Se nós lêssemos, é claro que não dá para ir em todos esses versículos, mas, por exemplo, Isaías 43, o versículo 1 até o 3, diz assim: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Aí ele diz lá que essa proteção toda que Deus dá para o povo dele, porque por amor de ti eu dei o Egito e a Etiópia em teu resgate. É como se Deus mostrasse ali que eu vou te proteger, porque eu escolhi vocês como meu povo exclusivo, como meu povo que eu coloquei o meu amor, que eu coloquei a minha graça, e eu comprei vocês. Vocês são meus por herança e por direito. É assim que o Antigo Testamento apresenta como é o povo de Deus. É o povo que pertence a Deus. É o povo que é propriedade de Deus. Nós não somos nossos. Nós não somos próprios da nossa vida. É como o apóstolo Paulo fala: não sabeis vós que não pertenceis a vós mesmos e que o vosso corpo é o templo do Espírito do Senhor? Então, o Antigo Testamento, ele deixa bem claro, e o Novo Testamento concorda, que nós pertencemos a Deus, que nós somos povo de Deus. Abraão era escravo de Deus, Davi escravo de Deus, Daniel, Moisés, todos esses homens escravos de Deus, comprados para fazer a vontade dele. E o Novo Testamento? Será que o Novo Testamento mudou? Será que o Novo Testamento ele é diferente? Não. O Novo Testamento ele só dá continuidade ao padrão que já estava estabelecido no Antigo Testamento. E ele considera o povo de Deus e os pastores do povo de Deus como escravos de Deus e de Jesus Cristo, aquele que é o justo Salvador e o único Senhor da igreja e de todo o povo do Novo Testamento. Infelizmente, no Novo Testamento, a palavra doulos no grego, ela quer dizer escravo, e ela foi traduzida também, pelo mesmo motivo do Antigo Testamento, como servo. E nós perdemos a força, e nós perdemos o impacto dessa verdade de que somos escravos de Deus, por conta desse equívoco, em certa parte, até bem intencionado, dos tradutores da Bíblia para o português. Mas o Novo Testamento ele fala também que nós somos escravos de Cristo. Veja só como exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo pode dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Meus irmãos, aqui Romanos capítulo 1, versículo 1, é a epístola mais importante do apóstolo Paulo. É a sua epístola mais elaborada. É a epístola que Paulo, ele escreve ela e ele usa ela como se fosse uma bala de prata, como se fosse um tiro de prata. Ele tinha apenas um tiro e ele tinha que usá-lo muito bem, porque ele não conhecia a igreja de Roma e ele precisava apresentar todo o evangelho, a principal doutrina de Deus da salvação, sem errar, para os romanos. E ele começa a apresentação dele. Ele vai fazer a sua introdução, ele vai fazer a sua apresentação na carta. E é de se esperar que ele vá falar alguma coisa que chame a atenção, alguma coisa que faça as pessoas olharem para ele e respeitá-lo, alguma coisa que faça as pessoas olharem para ele e ficarem impressionadas. Puxa, esse homem, o grande apóstolo, aquele que Cristo apareceu por último, aquele que já fez tantos milagres que os lenços dele curam, aquele que é versado no grego, no latim, no hebraico, no aramaico, aquele que tem tantas revelações que foi levado ao terceiro céu. Tudo isso é o currículo do apóstolo Paulo. Como é que ele se apresenta? Paulo, escravo de Cristo. Paulo, doulos de Jesus Cristo. A apresentação de Paulo em sua epístola mais importante é com o título que ele julgava ser mais apropriado para descrevê-lo.
Eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ele podia falar isso com um sorriso no rosto. Ele podia falar isso mostrando todos os dentes da boca, porque não existia nada como você ser escravo do Senhor do universo e do Salvador de todos aqueles que se arrependem e creem. Não existe nada semelhante. Só depois dele se apresentar como escravo de Cristo é que ele fez menção que ele era apóstolo e pregador do Evangelho. Mas a primeira apresentação de Paulo, escravo de Cristo. Mas isso aí é Paulo. Paulo, ele se depreciava muito, ele se humilhava muito. Não. Você vai perceber que o outro grande apóstolo da igreja, Pedro, fazia a mesma coisa. Lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo, Pedro, ele se apresenta para aqueles cristãos que ele está escrevendo, ele se apresenta como um escravo de Cristo. E somente depois ele se nomeia como um apóstolo. Pedro, aquele que era o primeiro dos apóstolos, aquele que foi chamado por Jesus como a pedra, o grande responsável, o grande líder da igreja primitiva. Ele vai escrever a última carta dele, ele fala: Simão Pedro, eu mesmo, aquele que recebeu de Jesus grandes revelações, eu sou escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Os apóstolos do Novo Testamento, eles não tinham dificuldade nenhuma de se identificar como escravos. Eles não tinham dificuldade nenhuma de usar essa palavra tão pejorativa, mesmo naquela época, porque os gregos consideravam que a melhor coisa na vida era você ser um homem rico e um homem livre e um homem instruído. Os romanos consideravam a mesma coisa, mas os apóstolos, eles consideravam que o melhor título para eles era de escravos de Cristo. Agora, será que isso é só Paulo e Pedro? Claro que não. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós vemos João e nós vemos a igreja, o corpo de Cristo todo, sendo relatado como escravos de Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos, aos seus escravos, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou essa revelação e as notificou a João, seu doulos, a João, seu escravo. O Apocalipse era uma palavra de ânimo e de consolo do Senhor Jesus para os escravos de Deus, para a sua igreja do Novo Testamento. O próprio Deus chama a sua igreja de meus escravos. O próprio Deus chama os cristãos individualmente do Novo Testamento de meus escravos. E João, o discípulo amado de Jesus, ele também era um escravo de Jesus. Ele não criou nada, ele não inventou a revelação de Apocalipse, ele era simplesmente um escravo fiel, que transmitiu a mensagem do seu mestre. Então nós olhamos para o Novo Testamento e olhamos para o Antigo Testamento e vemos que essa linguagem de nós sermos escravos e de Deus ser o nosso dono, ela é amplamente testemunhada na Bíblia, mas é uma verdade escondida, é uma verdade esquecida. É uma verdade que muitas vezes ela não é apresentada para nós. Fala a verdade, a maioria das pessoas hoje que usam os títulos de apóstolo, quantas vezes eles usaram os títulos de apóstolo do jeito que Paulo, Pedro e João usaram esses títulos? Primeiro escravo, depois apóstolo de Jesus. Não. Hoje, na igreja moderna, é apóstolo, poderoso, devo ser servido. Na igreja antiga, escravo, eu estou aqui para servir. E eu também sou um apóstolo, um enviado de Jesus, para servir melhor ainda e com os dons que Ele me capacita. Você percebe que as coisas estão totalmente mudadas. Você percebe que o nosso cristianismo atual, ele está muito mais relacionado com direitos, com honras e com glórias, do que o cristianismo bíblico, que está relacionado com deveres, com fardos e com um cristianismo sacrificial. Escravos não têm vontade própria. Escravos não decidem o que fazem. Escravos não decidem que propriedade compram. Eles são escravos. Eles não têm propriedade.
Escravos não decidem para onde vão. Escravos não decidem quais são os caminhos do seu futuro. Eles são escravos. Eles estão totalmente submissos à vontade do mestre deles. E essa é a verdade que a Escritura nos mostra. Essa é a grande metáfora do Antigo Testamento e do Novo Testamento para falar sobre o povo de Deus. Eles são escravos. Eles são escravos. E, meus irmãos, preste muita atenção. Segundo as Escrituras, existem apenas duas classes de escravos e apenas duas classes de mestres, de senhores. Não existem outras classes. Existem apenas aquelas pessoas que são escravas do pecado e do diabo, ou que são escravas da verdade e de Deus. Não existe outro caminho. A Escritura deixa muito clara que a grande divisão que Deus faz no mundo é de escravos do pecado e do diabo, e de escravos da verdade e de Deus. Ou nós estamos em uma realidade e estamos debaixo, submissos a um desses dois senhores, ou nós estamos debaixo da autoridade e do poder do outro senhor. Não tem como nós estarmos debaixo da autoridade dos dois ao mesmo tempo. E não existe também um campo neutro. Não existe ninguém no mundo que seja completamente livre de um desses dois domínios ou de um desses dois mestres. Ou nós estamos servindo a Deus e a sua palavra, ou nós estamos servindo, somos escravizados ao diabo e ao pecado. Essa é a grande realidade que a Escritura nos coloca e com a qual ela nos confronta. É por isso que essa verdade não é tão pregada, ela não é tão explorada, porque é uma verdade incômoda. Eu, no século 21, com palavras como empoderamento, você pode, você consegue, você pode todas as coisas, e não é em Cristo que fortalece, não, uma propaganda tão maciça e tão poderosa da capacidade, da beleza, da inteligência, da competência, dos recursos humanos. Escravos, essa é uma verdade impopular. Essa é uma verdade incômoda e que nós não queremos ela perto de nós. Mas isso nos leva para o nosso segundo ponto. E o nosso segundo ponto é que, querendo ou não, existe uma terrível escravidão geral de toda a humanidade. Existe uma terrível escravidão comum de toda a humanidade. Todos os homens, em um certo sentido, são escravos por causa da queda. E eu quero que você abra comigo a Bíblia, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Efésios 2, 3. Efésios 2, 1, na verdade. Versículo 1 diz assim: Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É o texto que nós abrimos o culto. Qual é a realidade que está escrita aqui? A Bíblia ensina categoricamente, inequivocamente, sem margens para qualquer dúvida, que os homens são pecadores, que os homens são maus. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não havia como Deus ser mais explícito, não havia como Deus ser mais abrangente. Todos os seres humanos são pecadores. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz: prometendo-lhes liberdade, os falsos profetas, prometendo liberdade para as pessoas, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Os falsos profetas prometiam liberdade para as pessoas para quem eles pregavam. Só que, na verdade, esses falsos profetas, eles eram ímpios e eles mesmos eram escravos do pecado. E aqui no finalzinho desse versículo, 2 Pedro 2,19, o apóstolo Pedro dá uma doutrina importantíssima para nós sobre a escravidão. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquele que nos vence se torna o nosso mestre. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Como o pecado, ele é o campeão,
Como o pecado, ele é o conquistador de todos aqueles que não são salvos. Todas as pessoas, sem distinção, são escravas do pecado. Não tem como fugir dessa realidade. Não tem como fugir dessa verdade. O pecado é um conquistador poderosíssimo e ele conquistou todos os homens e todas as mulheres dessa terra. John MacArthur, ele diz o seguinte: o pecado é um tirano cruel. É o poder mais devastador e degenerador, destruidor, que já afligiu a raça humana. Ele corrompe inteiramente a pessoa, ele infecta a alma, ele polui a mente, ele corrompe a consciência, ele contamina as afeições e ele envenena a vontade. Um puritano chamado Ralph Venning, ele escreveu um livro inteiro sobre o pecado, e ele disse que o pecado é a praga das pragas. É a pior das pragas que existe na humanidade. Ele escreveu esse livro, Ralph Venning, durante um surto que estava havendo, uma pandemia, para usar o termo da moda, só que era de peste negra, era de doença bem diferente do que essa que nós estamos vendo hoje. E durante o surto da peste negra, ele falou: vocês estão vendo essa praga que matou e dizimou aproximadamente 30% da população da Europa? Vocês estão vendo essa praga aqui? Essa praga aqui não é nada comparada à praga do pecado. E ele pode dizer que o pecado é a praga das pragas. E o apóstolo Paulo fala para nós no versículo 1 aqui de Efésios capítulo 2, que esse pecado, ele fez com que nós estivéssemos mortos. Além de sermos pecadores e escravos, todos os homens, eles estão mortos no pecado, sem vida, sem resposta, significando que nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, para nos levantarmos e mudarmos esse estado. A única maneira de sair do estado de escravidão e morte espiritual é se alguém mais poderoso do que o pecado conceder vida e liberdade a esses escravos miseráveis do pecado. E é por isso que o versículo 1 de Efésios diz: Ele vos deu vida, toda vida espiritual. Toda salvação espiritual vem apenas de Deus. É por isso que os reformadores podiam dizer que a salvação pertence ao Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 9. A salvação é do Senhor. É Ele que retirou Jonas de dentro do mar. É Ele que retira os pecadores da morte espiritual. Mas até isso acontecer, o estado deles é de morte. Veja o versículo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais, nesses pecados, vocês andavam outrora, antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Todos os homens, sem exceção, estão escravizados ao pecado e estão debaixo da liderança maligna, cruel e destruidora de Satanás. Que escravidão terrível, meus irmãos. Que escravidão maldita. Um ser que não tem afeição, um ser que não ama nada nem ninguém, um ser que só mata, rouba, destrói e que acaba com toda a vida. Esse é o grande governador de todos os homens que não são salvos em Cristo Jesus. Martinho Lutero, ele percebeu essa grande verdade, e quando ele escreveu a sua obra clássica, A Escravidão da Vontade, onde ele mostra que o nosso livre-arbítrio foi perdido na queda em pecado, ele fala sobre Satanás dessa forma: Satanás é de longe o mais poderoso e ardiloso príncipe deste mundo. Sob o seu poder de comando, a vontade humana, já não sendo mais livre, ou já não mais exercendo qualquer poder, mas sendo escrava do pecado e do próprio Satanás, não pode desejar nada além do que o seu príncipe deseja. Que Senhor cruel, que mestre cruel Satanás é. Agora veja o versículo 3 de Efésios. Tá bom, mortos em delitos e pecados, escravizados além do pecado pelo diabo, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos são pecadores, todos são completamente depravados, completamente sujos, têm toda a vida manchada pelo pecado.
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, por essência, filhos da ira, também como os demais. Todos os homens que não são salvos são filhos da ira e estão condenados ao inferno. Somos pecadores por herança de Adão. O que você precisa fazer para se tornar alguém culpado? Nada. Simplesmente nascer. Pelo seu simples nascimento, você, por causa do pecado e da queda de Adão, já é contado, já é reputado como um ser caído. E alguém que tem uma natureza corrompida. Toda a nossa natureza é pecaminosa, depravada, ela erra o alvo, ela não anda e não faz a vontade de Deus. Não existe nenhuma área da vida de uma pessoa que não é salva, que esteja livre da mancha do pecado. O pecado manchou todas as áreas da nossa vida. O pecado é uma realidade inescapável, tanto que Jeremias capítulo 13, ele diz assim: pode porventura o etíope, o negro, mudar a cor da sua pele? Pode porventura o leopardo arrancar as suas manchas, as suas pintas de si? Assim também vós poderíeis fazer o bem, tendo sido ensinados, tendo a natureza má do pecado. Não pode, não tem jeito, é impossível. Só que além de nós sermos pecadores por natureza e termos nascido pecadores, além disso, nós somos pecadores também por opção e por ação. Nós somos pecadores que fazem o que gostam. O pecador, ele não peca empurrado. O pecador, ele não peca porque ele não quer. Ele não inveja porque ele não quer. O pecador, ele gosta da inveja. Ele gosta do orgulho. O pecador, ele tem prazer na injustiça. Ele tem prazer na imoralidade, na blasfêmia. Ele faz isso dando risada e fazendo piada. Nós não precisamos que as pessoas façam coisas contra a vontade delas. Elas são escravas por própria vontade do pecado e do diabo. Porque a Bíblia diz aqui que nós, segundo as inclinações da nossa carne, cada um se inclina, cada um se dirige para o pecado que é mais atraente a ele. Qual é o pecado que é atraente a você? Qual é o pecado que mais te seduz? É para ele que você vai se inclinar e é dele que você não vai conseguir se livrar, a menos que Cristo te livre. Toda a humanidade se encontra neste terrível estado de morte espiritual, inimizade contra Deus, escravidão ao diabo e escravidão ao pecado. Não há como fugir desse estado, não há como fugir dessa situação. O puritano Thomas Brooks, ele disse o seguinte: Satanás promete o melhor e paga com o pior. Ele promete honra e paga com a desgraça. Ele promete prazer e paga com a dor. Ele promete lucros e paga com prejuízos. Ele promete a vida, mas paga com a morte. Esse é o estado comum de toda a humanidade pecadora. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Essa é a escravidão de todos os homens e todas as mulheres que não conhecem a Cristo. Mas agora, nós podemos ir para o nosso último tópico da pregação e ver que existe uma liberdade melhor, e ver que existe uma escravidão melhor, e ver que quando nós, voluntariamente, nos deixamos escravizar por Cristo e nos submetemos ao senhorio, à posição dele como mestre e nosso dono, nós somos livres do mestre enganoso e mau do pecado. Abre lá comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nós vamos ver a bendita escravidão dos santos. Sabe o que é a escravidão dos santos, meus irmãos, minhas irmãs? A escravidão dos santos é justificação, é redenção. A escravidão dos santos é adoção e é santificação. Olha o versículo 13, Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas.
toda a Escritura e todo o Novo Testamento fala sobre qual é a realidade da salvação. E que a salvação, ela envolve 4 grandes aspectos: justificação, redenção, adoção e santificação. E o último aspecto, que não vai ser cumprido aqui nessa terra, que é o 5º aspecto, que é a glorificação. Mas aqui na terra, nós podemos ver que o versículo 13 diz: Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas. Quem pode nos libertar? Quem pode vencer esse poder avassalador que é o pecado? Cristo pode. Alguma coisa mais poderosa que a escravidão ao pecado, alguma coisa mais poderosa que o diabo precisa ocorrer para que então haja a libertação dos escravos pecadores. Deus opera essa libertação. Ele é poderoso, Ele é o valente, Ele é o campeão que vence o pecado e cravou a dívida do pecado na cruz. Ele é o valente, o campeão que vence Satanás e triunfa dele em si mesmo na cruz do Calvário, Colossenses 2,15. Ele é o grande valente que vence todas essas coisas. Deus em Cristo nos deu a liberdade. Deus em Cristo declarou o ano do jubileu, o ano da libertação. Ele declarou em Cristo a alforria de todos aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus. Deus é um libertador de escravos. Deus é um comprador de escravos. O que coloca os escravos saindo do império do pecado e sendo transportados para o reino do Filho do amor de Deus. O que coloca eles em liberdade? A justificação, a declaração legal que Deus faz de que aquele antigo escravo pecador específico passou a ser considerado justo diante do tribunal celestial, por causa do sacrifício, por causa da expiação de Jesus na cruz. Aquele pecador, aquele escravo pecador, quando ele se arrepende e crê, ele é declarado e ele é considerado justo pela obra substitutiva de Jesus na cruz. É isso que Deus faz. É assim que Ele liberta os escravos dele. Como que um escravo poderia ser libertado aqui no Brasil? Pela lei. Se a lei permitisse que ele fosse libertado, e isso começou aos poucos, a lei dos sexagenários, depois dos 60 eram libertos, a lei dos nascidos livres, a lei do ventre livre, e depois a alforria completa pela princesa Isabel, filha de Pedro II. O que acontece? Como que as pessoas eram libertas da escravidão? Por uma lei, ou então se alguém pagasse o preço, pagasse quanto elas valiam. Quanto que esse escravo vale? Esse escravo vale 10 mil reais. Se o preço de 10 mil reais for pago, essa pessoa será liberta. Mas 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que a nossa libertação, ela não foi com ouro e nem com prata, não foi com real nem com dólar, mas foi pelo precioso sangue de um cordeiro sem ruga e sem mácula, Jesus Cristo. Ele é o comprador dos escravos. Ele foi no mercado da escravidão e ele comprou os seus escravos. Você quer ver essa realidade? Veja só o versículo 13. Desculpa, vamos ver o versículo 14. Olha o 14. Colossenses 1,14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós temos a redenção. Redenção é o pagamento da dívida. Nós temos a remissão é o cancelamento da dívida, o cancelamento dos pecados. Como é que Deus fez essa operação? Como é que Deus fez esse negócio? Como é que essa liberdade foi garantida? Através da redenção. É a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para falar da compra dos escravos pecadores por um mestre bom, justo e amoroso que é Cristo. Redenção é o reconhecimento por Deus de que não resta nenhuma dívida daquele escravo pecador específico. Tudo que ele devia foi pago pelo sacrifício de Jesus. Um preço justo e precioso foi pago pela aquisição daquele escravo. Ele foi comprado. O escravo não foi roubado. Jesus não nos roubou. Deus não nos roubou do antigo dono do pecado e do diabo. De jeito nenhum.
Deus, Ele nos comprou. Nós fomos adquiridos e comprados. O escravo pecador, agora, é legitimamente propriedade do Senhor Jesus. Ele pertence a Ele. Cristo passou pelo mercado da escravidão. Como era o mercado comum em Roma, como era o mercado comum em Atenas, o mercado comum em Corinto. Ele passou por lá e ele escolheu, ele comprou. E é por isso que Cristo ofereceu um sacrifício, uma redenção particular, uma expiação limitada, específica, dirigida para aqueles que ele comprou. Porque se Jesus ele tivesse pago o preço pelos pecados de toda a humanidade teria que pertencer a Ele. Toda a humanidade teria que ser dele. Toda a humanidade não poderia ir ao inferno, mas precisaria, só poderia, e nenhuma outra coisa jamais poderia acontecer do que ele ser dele. Só que não foi isso que ele fez. Ele passou pelo mercado comum do pecado, pelo mercado da escravidão, e ele escolheu, e ele acertou com o evangelho dele, um a um, pela doutrina da eleição, e ele trouxe um a um daqueles que ele comprou para o reino dele. Ele os redimiu. Gente, que verdades incríveis, que verdades extraordinárias. Nós vamos querer ser escravos cada vez mais desse Deus. Volta no versículo 13. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Espera aí. Ele não só declarou justo, uma declaração legal, que não tinha mais condenação alguma contra aqueles escravos. Ele não só comprou, porque ele poderia comprar e falar, gente, agora vive a vida de vocês. Ele poderia comprar e falar assim, não tem mais crime, não tem mais pena, vocês estão comprados, agora se vira, agora vive. Isso não é cristianismo. E infelizmente essa doutrina é a doutrina que muitas pessoas no meio da igreja, elas acreditam que Cristo as justificou, que Cristo as comprou e que agora viver a vida cristã está por conta delas. Agora elas que têm que dar um jeito. É claro que não. Aqui está escrito no versículo 13 de Colossenses capítulo 1, nos transportou. O escravo estava tão fraco, ele tinha sofrido tanto, debaixo do pecado e debaixo de Satanás, que ele precisou ser transportado. Ele precisou ser carregado. Olha que linguagem de amor, olha que linguagem de ternura. Ele foi transportado, ele foi carregado, ele foi tirado daquela masmorra e daquele mercado fedido do pecado. E ele foi transportado para onde? Ele foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Ele foi transportado para a corte mais excelente que existe na história. Ele foi transportado para as mansões celestiais, para o reino de Deus, para Cristo Jesus, para os espíritos dos santos aperfeiçoados. Ele foi transportado para a própria presença de Deus. Deus justificou esse pecador. Ele o redimiu. E agora ele troca a propriedade, ele troca a titularidade da vida do escravo pecador. Ele retira ele de um império maligno e ele transporta ele para um império de amor sem fim. É por isso que Jonathan Edwards, talvez das suas últimas obras, dos seus últimos escritos, Jonathan Edwards escreveu: céu, um reino de amor. É isso que é o céu. É um reino de amor, é um lugar incrível, é um lugar fantástico, é um reino de amor, e é para esse céu, aqui desse lado da eternidade, disse Jonathan Edwards, que Cristo nos leva, pela graça e pela bondade dele. Escute Efésios, eu vou ler de novo, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o bom prazer, o bom desejo da sua vontade. Deus nos tira do império mau e ele nos leva para o reino bom. Só que ele não leva só para o reino bom, como escravos.
ele faz uma coisa que ninguém podia imaginar. Ele faz uma coisa que ninguém podia pensar. Um puritano, ele disse que a nossa posição como salvos em Cristo, ela é melhor do que a de qualquer outra criatura que Deus fez, do que dos querubins, os serafins, do que do arcanjo Miguel, do que de Gabriel e do que de qualquer outro anjo, qualquer outra criatura extraordinária que exista. Sabe por quê? Nenhum dos anjos foi adotado por Deus. Os anjos são servos, mensageiros de Deus. Nenhum deles foi adotado. Nós, pecadores, feitos menores do que os anjos, aqueles que desobedecem a Deus continuamente, quando se arrependem e quando creem, olha a grandeza da salvação, somos adotados. O escravo pecador, sem a culpa do pecado, que foi paga na justificação por Jesus, sem a dívida do pecado, que foi paga, redimida por Jesus na redenção, agora ele recebe a mais impressionante e a mais fantástica bênção. Ele é legítima, eterna e amorosamente adotado na família do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós somos adotados. Bendita doutrina, a doutrina da adoção. Agora nós fazemos parte de uma família. Mas eu sei que às vezes isso não significa muito, porque às vezes a gente não entende o que é a adoção. Adoção significa que você não vai usar mais o antigo sobrenome da sua antiga família. Adoção significa que você não tem mais parte com a herança e com qualquer outra coisa que já foi o seu pai ou a sua mãe. Adoção significa que você recebeu agora uma carta em branco, uma nova certidão de nascimento. E essa nova certidão de nascimento foi dada a você. E o pai que aparece lá é o pai do Senhor Jesus Cristo. O irmão que aparece lá é Cristo Jesus. E aquele que te ajuda em todas as coisas é o Consolador, o Espírito Santo. A adoção significa que você nunca mais fará parte da antiga família escrava do pecado e do diabo. Adoção significa que você foi comprado por Deus e que você vai permanecer para sempre na casa dele. É por isso que Jesus pôde dizer em João capítulo 14, eu vou para o Pai preparar-vos um lugar, preparar-vos morada, e quando eu for, eu voltarei e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele não falou talvez eu levarei, é provável que isso aconteça, ele deu certeza, ele colocou no futuro perfeito, eu vos levarei, vocês irão comigo, estarão comigo lá. Meu Deus, nós temos Deus então como nosso Pai e defensor, Jesus como nosso irmão mais velho e o Espírito Santo como Paracletos, o nosso ajudador. Como disse o puritano Richard Sibbes, servir a Deus, ser escravo de Deus é a mesma coisa que reinar. Ser escravo de Deus é como reinar. Ser escravo de Deus é a melhor coisa do mundo. Para nós encerrarmos, abre lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço. Olha aqui a compra que Deus fez dos escravos dele. Um bom preço. Qual bom preço? Ouro, prata, pedras preciosas? Não. Foram comprados pelo próprio sangue de Jesus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha o mandamento do apóstolo Paulo aqui, vocês foram comprados, vocês foram adquiridos. Enquanto vocês estavam no pecado, vocês serviam toda sorte de maldades e impurezas. Agora que vocês pertencem a Cristo, vocês devem glorificar a Cristo no corpo de vocês, no espírito de vocês, na mente de vocês, com toda a força de vocês. Houve uma compra. Jesus na cruz pagou o preço requerido por Deus. Todos aqueles por quem Jesus morreu, agora são propriedade exclusiva de Deus. Eles devem então viver vidas santas, dignas do novo Senhor, do novo Mestre que os comprou. William Ames, o puritano, falou o seguinte sobre esse dever de vivermos vidas santas. Santificação é a mudança real de um homem da imundícia do pecado
para a pureza da imagem de Deus. Tchau, pecado. Adeus, mundo mau. Adeus, Satanás. Adeus as suas práticas. Adeus as suas transgressões. A porta foi fechada. Agora eu estou no reino de amor. Então, na santificação, o antigo escravo pecador, ele foi justificado, ele foi redimido, ele foi adotado. E agora ele é chamado para a escravidão de se tornar cada vez mais parecido com o seu mestre Jesus. Existe escravidão em ser pecado? Existe escravidão em ser crente? É claro que não. Os crentes são as únicas pessoas livres nesse mundo, porque elas podem obedecer à única lei que é verdade, e elas se tornam parecidas com o único mestre, que é bom, que é belo, que é verdadeiro, que é eterno, que é amoroso e que verdadeiramente ama todos aqueles que são dele. A santificação, então, não é um conjunto de regras mecânicas, mas você sabe o que é santificação? É um escravo eternamente grato por ter sido comprado e libertado do seu antigo e cruel mestre. E agora esse escravo, na santificação, ele procura agradar da melhor maneira o bom Senhor que o comprou. Escravos, essa é a nossa realidade. Ou do pecado para a morte, ou de Cristo para a vida e a alegria eterna. Seja escravo de Cristo, se submeta a Ele, e Ele, tudo pode mudar na sua vida. Vamos orar. Querido Senhor Jesus, o melhor comprador, o melhor mestre e o melhor dono de escravos desse mundo. Obrigado, Deus, por ter nos comprado, nos redimido. E obrigado, Senhor Jesus, por ter colocado a nossa vida juntamente com a tua vida. Obrigado porque nós estamos sendo transformados, aqueles que são seus, naquilo que o Senhor mesmo é. Oh Jesus, eu oro para que o Senhor salve aqueles que são escravos do pecado, para que o Senhor abra os seus olhos e lhes mostre a loucura que eles estão fazendo em servir um mestre mau e cruel. Oh Deus, e que o Senhor mostre para todos aqueles que já são seus a maravilhosa beleza da justificação, da redenção, da adoção e deles serem santificados em Cristo Jesus. Nos arma, Deus, nos equipa para tempos tão difíceis como os nossos, em que estamos presos em casa, em que estamos impedidos de trabalhar, em que estamos vivendo uma escravidão virtual e tácita. Nos ensina que no Senhor não somos escravos coisa nenhuma, não tememos vírus, não tememos doenças, não tememos nenhuma dessas coisas, porque viver é Cristo e morrer é estar com Cristo no céu e é lucro com Deus no céu. Ó Deus, que o Senhor nos livre da escravidão do medo e nos ajude a ser soldados, valentes e poderosos, escravos de Deus em Cristo Jesus. Amém. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.